possível. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o andamento da disciplina, tá? Eu acredito que a gente tem algumas coisas também para discutir sobre algumas decisões, né? Acho que ficamos conversando algumas coisas no grupo que tem que decidir aqui na aula, né? Confesso agora que eu não lembro exatamente o que é, mas vocês vão me lembrando, tá bom? Por favor. Para começar, eu abro espaço para as dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Vale qualquer tipo de dúvida, obviamente. A Hannah já tem se inscrito antes, então pode começar. Professor, é porque a questão que a gente vai começar a usar o conteúdo que o senhor passou a partir das 6, né? Que vai usar a fórmula de Mohr. Aí a minha dúvida é a seguinte: pede na questão 6 para determinar os deslocamentos verticais e as rotações nos pontos B, C e no meio do vão da viga. Aí eu quero saber se a gente vai fazer as seções nesses pontos e também aplicar a carga virtual, né? E assim determinar a fórmula de Mohr. Na verdade, a dúvida é a respeito do L, né? Porque eu estou fazendo aqui, colocando um L de 0 a 2, depois partindo do princípio que o meu X vai a partir desse 2, então eu coloco o L de 0 a 1 para ficar no meio da viga, né? E depois eu coloco um L de 0 a 2 de novo, pegando pelo finalzinho da viga. Aí eu quero saber se está certo, se está errado, como é que eu devo fazer. Se o senhor puder resolver também, já vai sanar a minha. A gente vai fazer o seguinte, eu vou começar com... pronto, eu tinha planejado uma coisa na aula, então de acordo com essa pergunta eu já vou mudar um pouquinho. Pronto. É essa questão, né, que está projetada, confere? É essa aí mesmo. Pronto, eu vou fazer só o seguinte para a gente ficar só numa tela, para não ficar indo e vindo. Vou copiar ela no Shift S. Vou copiar ela aqui para dentro da lousa. E aí fica salvo depois para vocês, tá? Acho que a gente não faz toda, tá? Mas a gente vamos conversar bastante sobre, que eu acho que ajuda bastante em todo o assunto, tá? Quase todo o assunto da primeira unidade. Pronto, vamos lá. Determinar os deslocamentos verticais e as rotações. É gigantesca essa questão. Né? Quando você faz essa questão, você já fez tudo, vamos assim dizer. Então, determinar os deslocamentos verticais e as rotações no ponto B e C e meio da viga, apresentada abaixo, em função do carregamento aplicado. Aí tem os dados da questão, né, que é um L de 205.000 megapascal, então 205 gigapascal, uma seção de 12 por 65, e o carregamento está aí conforme a gente enxerga, né? Certo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, assim, a primeira pergunta que a gente se faz, né? Vocês estão enxergando, pessoal? Deixa eu só perguntar, porque eu já dei aula de manhã sem ninguém estar enxergando nada. Então. Deixa eu só tirar vocês daqui. Vocês agora estão na minha segunda tela, tá? Então, não vou ficar olhando para vocês, vou ficar olhando para a questão. Qualquer coisa, se vocês falarem, me chame a atenção no áudio que aí eu escuto. O chat nem sempre eu vejo. Pronto, então, primeiro aspecto, né? A gente trabalha dois métodos grandes, né, energéticos, que é o PCE e o PTV. A gente falou semana passada sobre o PCE e percebeu que ele é bem limitado, né? Limitado. Ele só vale para dois casos bem específicos, quando você tem uma carga aplicada na posição e na direção do deslocamento que você quer calcular. Então, nesse caso aqui, é inviável usar o PCE. Tá? Então, só para deixar bem claro, não tem como usar o PCE. Se não tivesse a carga distribuída, né? Se não tivesse a carga distribuída, eu poderia usar o PCE só para calcular o deslocamento no ponto C, deslocamento vertical. Mas o deslocamento vertical no ponto B já não podia, e qualquer rotação, obviamente, não poderia, tá? Então a gente vai ter que fazer uso do PTV. O que é fazer uso do PTV? E, obviamente, consequentemente, a fórmula de Mohr, né? É usar o princípio dos trabalhos virtuais por meio de um carregamento virtual unitário na direção e no sentido de interesse do deslocamento que a gente pretende calcular.
No fundo, a gente vai cair na fórmula de Moore, que é justamente o cálculo do deslocamento em função das energias virtuais de deformação. Então, deslocamento qualquer vai ser aquelas integrais. M I, dx, N A, dx. Ou só aquele um que vem antes, é sempre um, é? No caso a fórmula de Moore, porque significa que você colocou um carregamento unitário, tá? Aí eu não vou nem, vou até suprimir ele. No fundo você está calculando um deslocamento diretamente, tá? Ok, valeu. Aí aqui F, quem falou acho que foi o Rodrigo, né? Isso. Foi? Beleza. É para decorar a voz, tá? Não é para marcar vocês. GA, né? dx, mais integral de T virtual, PT virtual, GJ, dx. Então, todas essas parcelas aqui, vocês observam que tem um produto de uma força virtual, ou no caso, esforço interno virtual, com esforço externo real, tá? Então, essa é a parte real do lado esquerdo da equação, e a parte virtual foi o que a gente suprimiu, né? Aquela unitária. Então, isso aqui seria o virtual. Então, então, o PTV, na verdade, é o mesmo PCE, só que aplicado a um problema com relação virtual. Então, você cria uma carga virtual que o único interesse dela é calcular o deslocamento de interesse. Então, por exemplo, para esse problema, vamos lá, tudo que ele está pedindo. Deslocamentos verticais, ponto B e C. Pronto, quero calcular o deslocamento vertical do ponto B. Esse é o ponto B. Quero calcular o deslocamento vertical do ponto C. Esse é o ponto C. Então, esse deslocamento vertical é isso aqui. É o quanto essa linha elástica vai se deslocar para baixo em função da carga real. É um delta B. Vou colocar um V para entender que é vertical. E aqui é o delta vertical do ponto C. E no meio também, ixi, mas vou trabalhar até amanhã, né? A minha lista é judia mesmo, às vezes, né? Delta do meio. Então, para cada uma dessas, cada um desses deslocamentos, eu vou ter que criar um estado virtual de carregamento, né? Para cada uma delas. E ainda pede mais, né? Pede também a rotação. Então, eu quero saber qual é a rotação no ponto. Ou seja, quanto ele rotacionou aqui, ou seja, seria o θ do ponto B, o θ do ponto C e o θ do ponto D. Novamente, para cada um desses é um estado virtual, tá? Então, vamos começando, tá? Para começar, vamos fazer o deslocamento vertical do ponto B. Então, eu vou ter que criar um estado. Primeira coisa, eu tenho que resolver minha estrutura real, tá? Primeiro passo. Eu tenho que resolver, passo 1, né? Resolver a estrutura real. Não tem como fugir disso. E aí, resolver a estrutura real, eu gosto de dizer que é o seguinte, é calcular quais são, na verdade, as reações de apoio, quais são os diagramas, né? Diagramas de forma geral. No caso aqui vai ser diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante, né? Momento fletor e esforço cortante. Se fosse o caso também, diagrama de esforço normal, se fosse o caso também, diagrama de momento torçor, mas nesse caso vai ser restrito a esses dois, porque os outros são nulos, né? E equações desses esforços, né? Equação de momento fletor e equação de esforço cortante. Aí o que acontece? Para cada um desses, né? Ou seja, para cada um desses, por aqui eu vou por um caminho de solução e aqui eu vou por outro. Por aqui eu posso usar tabelas de resolução e por aqui eu posso usar direto as integrais, tá? Integrais. Essas integrais que a gente está vendo aqui em cima. A essa altura vocês já assistiram todas as aulas. Confere? Todas as aulas que eu digo até tabelas ou não.
uso de tabelas e tal. Assistiram ou não? Porque se não tiver Assisti visto as até a aula tabelas, 6. é, a aula 6 eu não. Aula 6 é a que o senhor está terminando o exercício de deslocamento. Pronto, pronto. Então, vamos dizer assim, até aqui. Esse aqui seria pós-aula 6. Esse aqui, pós-aula 6. Vamos supor que isso aqui a gente ainda não viu, tá? Então, esquecem o que eu falei. Então, vamos trabalhar aqui com as integrais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos resolver a real. No fundo, é calcular quais são os esforços que a gente vai ter. Então, para calcular essa estrutura, vou fazer aqui rapidinho, tal. Vocês já devem ter feito, então não deve ser nenhuma dificuldade. Calcular quanto é a reação no ponto A e quanto é a reação no ponto D, né? Alguém que já fez, por favor, me dê os valores. Quanto é que deu a Y e quanto é que deu DY? A Y deu 16,67 Beleza. E DY? e DY deu 18,33. Perfeito. Isso aqui tudo em quilonewton, né? Trabalhar com unidade consistente. Quilonewton por metro. Quilonewton aqui, 5 quilonewtons por metro. Em face disso, né, a gente calcula quais são os diagramas, quais são as equações para o momento fletor e esforço cortante, né, dessa estrutura. Ou seja, eu tenho que fazer uma seção S1 e uma seção S2. No caso, para essa daqui, essa S1, ela vale para um x maior que zero e um x menor que quanto? Menor que 4, não é isso? Ou seja, quando ele estiver entre o ponto A e o ponto C. E a S2 vale para um x maior que 4 e um x menor que 6. Tá? Então, vamos fazer aqui. A S1 ficaria assim, ó. Opa. Ficaria isso aqui. Essa é a nossa seção. Essa reação de 16,67. Eu quero saber quanto é o momento fletor, M. Vou chamar aqui M1 de X. E eu quero saber também quanto é o esforço cortante V1 de X. Está visível para vocês, pessoal? Está muito pequeno, está muito grande? Está visível. Pronto, Professor, mais uma dúvida pode antes que falar. você prossiga. O esforço cortante não pode ser desconsiderado, não, nesse caso, porque eu vi em uma das suas aulas, eu não lembro exatamente o que dizia, mas parece que era para vigas que não fossem tão pequenas ou que não tivessem um carregamento tão alto, o esforço cortante poderia ser desconsiderado. Perfeitamente. Negligenciado. Perfeitamente. Com certeza. Como é a primeira vez que eu estou fazendo, Hannah, aí eu, geralmente quando eu faço a primeira vez, eu mostro a conta para que a gente perceba assim, ó, veja, o esforço cortante, a contribuição dele é muito pequena, que a gente acaba desprezando, tá bom? Mas você tem razão, sim. A maior parte dos problemas a gente só vai levar em consideração a parcela de energia do momento fletor. Tá certíssimo. Então, aqui, a gente teria como calcular quanto é o M1 de X, que vai dar. Esse M1 de X vai ser 16,67x, né, positivo, menos 5x ao quadrado sobre 2. Então, essa é a equação do momento fletor. Tá? Que reescrevendo vai ficar assim, 16,67x menos 2,5x ao quadrado. Alguém fez? Está certa essa equação? E V1 de x, se estiver errado, vocês podem me corrigir. Eu erro bastante, só para deixar bem claro, né? Eu posso fazer pelo equilíbrio, né? Que seria, no caso, 16,67 menos 5x. Tá bom? Ou poderia pegar a equação do momento e derivar. Então, essas são as equações de esforço cortante, momento fletor. Lembrem, para a seção S1, né? Só vale para cá. Deixa eu só botar um marcador diferente aqui. Para S1. Para S2, o problema muda um pouquinho, né?
porque a minha seção já está à esquerda da carga concentrada. Então, vai ficar assim. Pá, pá, continua sendo o mesmo x, só que tem uma carguinha aqui de 5, né? Tem essa de 5, tem essa 16,67, e aqui vai aparecer agora V2 de x, M2 de x, ou seja, a equação do momento da seção S2. Ok, pessoal? Aí daqui eu encontro que M1 é M2 de x. M2 de x, eita, faltou o x, vai ser igual a 16,67 vezes x ao quadrado, menos 5x ao quadrado sobre 2, continua igual, menos o momento dessa força de 5, que é quanto? Que vai ser menos 5, que multiplica a distância dela até aqui, se daqui para cá é 4, né? E daqui para cá é x, então isso aqui é x menos 4. Então vai ficar com essa expressão aqui do momento fletor, vai ficar 5 vezes 4, 20, né? Positivo 20, menos aí 16, no caso aqui é 2,5x. Acho que eu fiz alguma bobagem aqui, né? Fiz, com certeza. Esse 16x ao quadrado não tem nada a ver, é 16x, né? 20 menos aí 16x, 16,67x, aí menos 5x vai ficar 11,67x. Que é essa parcela aqui, menos essa parcela aqui. Confere. E aí a outra parcela é a do quadrático, vai ficar 2,5, né? Menos 2,5x ao quadrado. Então, tem uma equação do momento. Já já a gente confere. E o V2 de x vai ser igual a 16, né? 0,67, menos 5, menos 5x. Então, 16,67 menos 5 vai dar igual a 11,67. Estou fazendo conta de cabeça, não confia em mim. E aqui 5x. Tenho as duas equações. Por que eu preciso resolver a estrutura real? Bem, porque quando eu for calcular qualquer termo aqui da fórmula de Mohr, eu preciso disso aqui que é real. Eu preciso disso aqui que é real. Eu preciso disso aqui que é real. E eu preciso disso aqui que é real. O que é cada um desses termos? Os esforços internos reais. Ou seja, são essas equaçõezinhas que a gente acabou de calcular. Tá? Então, estão guardadas aqui. Isso posto, tudo isso que a gente fez aqui agora, em termos de equação, que é o que a gente vai usar para as integrais, é o que a gente precisa para todos os problemas. Todos mesmo, todas aquelas. Então, agora, para cada problema, a gente vai construir um estado virtual. Então, vamos para o primeiro deles. O primeiro virtual seria para um deslocamento no ponto B. Então, vou criar aqui. Raimundo, nesse segunda equação você colocou um x, não tem não. Que é para não confundir. Valeu, Ellen. Obrigado. Aqui, né? Isso. Obrigado, Ellen. Então aqui a gente tem as equações. Então, vou criar agora. Primeiro. Opa, a mesma cor para ficar. Estado, a gente chama sempre estado virtual para calcular delta no ponto B vertical. Tá? Então, você precisa de um estado virtual para aplicar o PTV. Então, o que é que você faz? Você cria a sua mesma estrutura, em termos de condição de contorno, ou seja, os mesmos apoios, a mesma geometria, em termos de
tamanho, né? Então, essa é aqui uma viga de 6 metros de comprimento. Ela tem o mesmo material, tá? Tem a mesma seção transversal. Então, tudo se repete em relação à estrutura real. Só qual é a grande diferença dela? O carregamento externo é um carregamento virtual, unitário, e aonde? Na posição e na direção que você quer calcular o deslocamento. Que um é no ponto B, né? Esse é o ponto B. Para marcar o ponto B, eu digo que ele está aqui, né? Acho que é a 2 metros, confere. Ele está a 2 metros do ponto A. Então, esse é o meu estado virtual. O que é que eu tenho que fazer dele? Da mesma forma que eu fiz aqui no item 1, eu tenho que fazer no item 2. A gente tem que resolver. Bem, como é que eu resolvo? De novo, calcular reações de apoio e calcular os diagramas. Só que agora eles são todos virtuais. Eu coloco só aqui para dizer que é virtual. Então, diagrama de momento de setor virtual e diagrama de esforço cortante virtual. Professor, esse valor unitário que você fala, é isso mesmo? Não tem uma força que a gente cria, não? Ou é só esse unitário mesmo? É unitário mesmo. Por quê? Porque ele não existe. Tá? Ele é só uma estratégia matemática. Que estratégia matemática é essa? Bem, eu preciso encontrar uma forma de equilibrar a energia externa com a energia de deformação. Ou seja, eu trabalho as forças externas com a energia de deformação. Aí vocês viram naquela aulinha que eu expliquei, que eu disse assim, ó, vamos criar uma estratégia. Qual é a estratégia? Bom, eu vou chamar agora aqui uma parcela daquele trabalho lá de virtual. Então, para eu igualar de um lado do outro, se eu jogar um deslocamento, se eu jogar uma carga real, eu tenho que ter um deslocamento real lá dentro. Se eu jogar uma carga virtual, eu vou gerar uma parte de deslocamento virtual lá dentro. Então, esse é o equilíbrio que a gente faz, tá? É aquela aulinha dos XI, né? Não sei nem fazer. Esqueci de, né? Foi uma coisa assim, que se vezes. Não sei quais são as letras gregas que eu uso lá na época. Então, o PCE a gente chega assim em conclusão, né? Vou resumir, não vou escrever todo, mas é assim. A força externa vezes o deslocamento, o meio disso, né? É igual a integral de 1/2 de momento ao quadrado sobre EI dx mais as demais parcelas, tá? Então, o que é que a gente percebe? Se eu pegar e jogar um carregamento virtual aqui, ó, nessa parcela aqui, jogar um virtual. Deixa eu botar para outra cor que fica mais contrastante. Né? Jogar um virtual aqui, ó. Se eu jogar um virtual aqui, eu tenho que pegar um dos dois aqui e tornar virtual. E essa é a estratégia numérica. E aí você faz um virtual do teu interesse. Qual é o virtual do meu interesse, né? É que ele seja unitário. E sem valor, né? Sem valor de carregamento. Com isso aqui, o que é que vai acontecer com essa estrutura? Ela vai se deformar. Mas ela vai se deformar de forma real? Não, ela vai se deformar de forma virtual. Só que eu faço o equilíbrio do conjunto dos dois, desde que eles sejam compatíveis. Ou seja, por isso que eu digo, ó, ela é do mesmo material, ela tem as mesmas condições de contorno, ela tem a mesma seção transversal. Ela só não tem o mesmo carregamento. Pronto. Então, com isso aqui, a gente constrói de novo, né, as reações de apoio. Então, lá, somatório de força em Y igual a 0. Aqui eu vou tirar aqui AY, acho que é D, né? AY virtual, DY virtual. Então, AY virtual mais DY virtual igual a 1. E somatório de momento em torno de Z igual a 0. Vou botar o ponto A como referência, vai ficar dy vezes 6 positivo, menos 1 vezes 2 negativo. Daqui eu tiro que dy é igual a 2 dividido por 6, no caso é 1/3, né? Logo a y vai ser igual a 2/3. Então a gente tem aqui, isso aqui vai ser igual a 2/3 e vai ser igual a 1/3. Que valor? Unitário. Não é força, não é quilonewton, não é tonelada força, não é unidade alguma. É unitário.
Aí, de face disso, a gente agora faz, de novo, quais são as seções transversais que eu faço para essa estrutura? Eu faço uma seção aqui que eu vou chamar de S4, aliás, S3, só para a gente não confundir, e uma seção aqui S4. S3, olha aqui como ele começa a fazer mais raiva ainda. Se a gente já está com raiva, vai ficando cada vez mais, né? Ele é para um x maior que 0 e menor que 2. E S4 é para um x maior que 2, menor que 6. Qual é o problema nisso aqui? Ela está desencontrada dessa daqui. Percebem isso? Se ela tivesse na mesma fase, era a coisa mais linda, porque a integral ficava bonita. Você faz a integral de 0 a 2, de 2 a 6. Mas elas estão fora de fase. Então, você vai ter que, na hora da integração, você vai ter que subdividir as integrais. Então, vamos lá. Como fica a equação do momento virtual? Virtual, né, dessa parte 3. Né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2/3 de x. E para a parte depois, né, m4 de x vai ser igual a 2/3 de x menos aí o momento dessa outra força, né, que é 1 que multiplica x menos 2. Então aqui vai ser x menos 2 dá 1x, 2/3 menos 1/3. Aliás, 2/3 menos 3/3 dá menos 1/3. E menos com menos dá mais 2. Ok? Acho que eu fiz certo, tá? Se eu tiver feito errado, aí vocês me ajudam. Daqui eu sei que V linha 3, Vtil 3 é igual a derivada disso aqui, né? Vai dar 2/3. E V linha 4, isso aqui em função de x, tá? Derivada disso aqui dá menos 1/3. Tá? Qual unidade? 100 unidade, tá? Deixa eu só botar para mostrar que é função. X 2/3. Aqui eu já fiz direto, pela derivada, tá, pessoal? De onde caiu isso aqui, professor? Do céu por descuido? Não, eu só fiz essa seção aqui, estou analisando ela, analisando essa seção S2. Quem faz momento? Só a força 2/3. Então, 2/3 vezes x, como essa seção está na posição x, é 2/3 vezes x, dá o momento dela. Positivo que está tracionando o bordo inferior. Para outra seção, S4, aí vai ter a mesma coisa, 2/3 vezes x, porque continua sendo a mesma carga no mesmo braço x, só que agora tem um desconto do momento da força de 1. Né? Então, para essa aqui muda um pouquinho. Menos 1 vezes x menos 2. Como a distância daqui até a posição S4 é x, e daqui até aqui é 2, né? Daqui até aqui é 2, então a diferença vai ser x menos 2. Fazendo as contas, a gente encontra as equações. E quando deriva, encontra realmente o esforço cortante dos dois lados. Então, o esforço cortante é mais 2/3 até chegar à carga unitária, ela salta e chega a menos 1/3. Então, se a gente fosse fazer por tabelas, né, eu teria feito aqui, né, as equações. Além de ter feito as equações, teria feito aqui do lado, né, os diagramas. Por exemplo, o real seria uma parábola para cá, sai de 0, chega até um determinado valor aqui. E aqui outra parábola daqui até aqui. Duas parábolazinhas, tá? Que é o ponto onde está aplicada aquela carga de 5. Esse aqui seria o diagrama do momento do setor real. Esforço cortante é a mesma coisa. Você tem esforço cortante, transição, positivo e negativo, aí a descontinuidade provocada pela outra, até chegar a um valor de esforço cortante, tá? Alguma coisa assim. Tá? Não sei se... Acho que é assim, porque o máximo vai passar aqui desse lado direito. Diagrama de esforço cortante. Mas tabela a gente deixa para a aula que vem, semana que vem. Vamos ficar restrito às equações. Pronto, em face disso, o que é que a gente vai fazer agora? Vou calcular quanto é o deslocamento no ponto 2, no ponto B. Então, esse deslocamento é o seguinte. Carga virtual
vezes o deslocamento do ponto B, vertical, carga virtual esta, que nos fala, essa verdinha, vai ser igual ao trabalho de M barra M sobre I dx, mais integral FSV til V EA dx, mais aí as outras parcelas, normal e torçor. Obviamente, como eu não tenho um esforço normal nesse problema, isso é zero. E como eu não tenho torçor, zero. Ficamos com essas duas parcelas. Bem, e qual é o domínio do problema? É toda a peça, né? É toda a peça, ou seja, todo o comprimento dela. A gente vai ficar assim. Delta dV vai ser igual. Delta dV vai ser igual. Integral de 0 a 2. Quem eu vou pegar? Ó? Quando eu estiver fazendo a integral de 0 a 2, eu vou pegar essa função m1 aqui e essa função m3 aqui, virtual. Então vai ficar assim, ó. Aí aqui embaixo, m1 real vezes m3 virtual. Ok? Estão acompanhando? Sim ou não? Dx. Mais a integral de 2 até 4. Aí de 2 até 4, qual é a função real? Ela continua sendo o m1. Só que a virtual ela não é mais o m3, ela vai ser agora o m4. Então vai ficar assim. m1 de x vezes m4x. Isso tudo sobre RI. Mais a integral de 4 até 6. De quem? Agora, de 4 até 6, a equação real do momento não é mais essa 16 menos 2,5x ao quadrado. Vai ser essa verdinha aqui, que é 20 menos 11, não sei, 7, veja lá. É a M2. Vai ficar M2, né? M2 de x vezes. E qual é a equação virtual nesse trecho? É essa daqui, ó. M. E aqui dx continua. Notícia boa, o EI é constante, se tirar de todas as integrais. Vai ficar só uma série de produtos de integral aí para a parte do momento. Tá? Aí, vai para frente aqui, continua. Falta agora a parte do esforço cortante. Aí vai ser a mesma coisa, integral de 0 a 2, V, aí tem o F. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou já tirar da integral o que é constante. Esse Fs e EA são constantes, então eu estou tirando da integral. Vou botar Fs sobre EA são constantes dentro do problema, então vai ficar a integral de 0 a 2 de V1 de x vezes V til 3 de x dx. Mais integral de 2 a 4, V1 de x, V4 til de x, dx, mais integral de 4 a 6, V2 de x, V4 de x, dx. Então, se você somar toda essa parcela aqui, a parcela do momento, e toda essa parcela aqui, a parcela do esforço cortante. Então, aí que complica um pouquinho. Então, essa integral acaba ficando um pouquinho grande, né? Um pouquinho grande. É o que a gente fez semestre passado, né? Aproveitar que estava virtual mesmo, né? Aí eu acho que eu nem tenho mais ele aqui, mas eu instalei um programinha e sugeri que vocês também instalassem. Não, ainda tem. Que é bem simplesinho, tá? É até bobo, vamos assim dizer. Que é esse aqui, ó. É o matemática. Pode escrever aqui. Math.
que ele faz? Hein? Ele faz mágica, na minha visão, né? Ele faz essas integrais bem rapidinho, né? Então, é bem melhor do que fazer as contas na mão. Quem tem calculadora, né? Faz conta também, fica mais tranquilo. Tem sites também, né, que fazem, né? Symbolab é aplicativo também, Ana? Ou é site? Eu lembro que esse aqui é bobagem. Ele só é ruim para o computador. Tipo, eu já tentei. Porque como é que ele é, né? Para você explicar, para quem nunca pegou. Ele abre a câmera do seu celular. Aí você fotografa e ele faz a conta. De qualquer coisa, integrar o sistema. É a miséria de professor de cálculo, né? Mata o professor de cálculo que ele não tem o que fazer, mais. Aí na luz eletrônica ele não lê. Aí o que eu tenho que fazer? Eu pegava e escrevia no caderno aqui e fazia a continha. Mas dá para fazer essa continha rapidinho. Aí você vai fazendo as integrais. Atendeu mais ou menos a resposta, Renan? Raimundo, Atendeu sim, professor. Vai dar certo. Então, você vai ter que fazer as separações, trecho a trecho das integrais e ir combinando elas, tá? Fala, Weller. ficou 3 integrais, porque você dividiu em 3 intervalos, é isso? 2 no real e no virtual você repetiu um do real e fez outro. Vou explicar por quê, tá? Eu vou estar aqui do lado agora, para a gente comparar, tá? Observe o seguinte, eu vou representar aqui a viga todinha, e separar ela em 3 trechos, tá? Do jeito que está no desenho. A, né? B, C e D. As equações que a gente construiu reais são para cá, para esse problema aqui, vocês estão enxergando. Ó. Deixa eu dar um zoom lá que aí eu volto para cá. Elas estão para cá, ó. Observam? Então, ó, eu vou fazer uma achura aqui para mostrar onde vale cada trecho. Então, o M1 vale daqui, ó, até aqui, ó. É o M1. Ok? Esse M1 tá aqui, ó. Cadê a criatura? Aqui, ó. Ela vale entre o ponto A e o ponto C. Do ponto C para frente, quem vale agora é essa daqui, ó. Então, daqui para cá. Se a gente vai olhar o virtual agora, vamos ver o que acontece. Ó. No virtual, no trecho de 0 até o ponto B, quem vale é essa equação. Ó. Ixi, a Shura ficou ruim. Deixa eu pegar outra, mais colorida. É essa daqui, ó. Então, só vale até aqui, ó. Passou daqui, qual é a equação que vai valer? A que vai valer agora é essa outra aqui. Deixa eu pegar outro verde aqui. Essa. É essa equação. Ela vai ser assim. Como a gente está fazendo o produto, aí veja o seguinte. Aqui em cima são os M's reais. Leia-se M1 e M2. E aqui embaixo são os M's virtuais. São os M's virtuais, ou seja, os tios. Ou seja, M3 virtual e M4 virtual. Por isso, Weller, observe que entre o ponto A e o ponto B, ou seja, para x de 0 até 2, né, eu tenho que fazer M1 e M3. Para daqui até aqui, aí vai ter que ser M1 e M4. E para do ponto C até o ponto B, vai ter que ser M2. Ficou claro agora? Sim, entendi. Aí é por causa disso. Tá? Aqui é o ponto para x igual a 0, 2, 4 e 6. Tá? É por isso que a gente está... Por favor, acho que é a Ana. Sou eu mesmo. Só para confirmar, quando eu estiver resolvendo a questão, eu não vou precisar fazer as integrais para o cortante, né? Eu posso desprezar ou você quer que a gente faça? Pode, desde que... Vai ter questão, não sei se nessa lista eu cheguei a colocar, mas antigamente eu colocava.
calcule a contribuição do esforço cortante e verifique. Tá? E aí a gente verificava que ela era um valor muito menor comparativamente com o do esforço cortante. Aí a gente desprezava. Tá? Quer dizer o seguinte, se eu não pedir, a regra é não calcular, tá? Calcula só a parcela do momento fator. Vocês já vão ver que vai ser um trabalho já por demais exaustivo, tá? Professor, mostra aí o aplicativo, por favor. Mostro sim. Eu vou até compartilhar aqui, tá? Para vocês. Compartilhar no grupo. Deixa eu ver como é que faz aqui para compartilhar. Já compartilhei antes, que eu lembro. Aqui. Invite your friends. Pronto, acho que é isso aqui. Pronto, WhatsApp. Vocês estão no grupo, obviamente. Né? Todo mundo é online hoje em dia o tempo todo. Tá? Que já ele é da Microsoft. Tá? Ele é muito legal mesmo. Eu tenho uns professores, colegas professores de cálculo, dá vontade de mostrar para eles, dizer, ó, vocês não precisam mais trabalhar, não. Aí eu fico com medo deles mostrar a resposta, né? Não, pega aqui o seu também de estrutura, também não precisa mais. É brincadeira, tá? Só para descontrair. Mas assim, ajuda bastante, tá? Nessa parte de cálculo, para a gente não ficar... Ah, por que o senhor bota a gente para fazer essas contas? Para a gente entender, sabe? A gente tem que entender de onde as coisas vêm, porque senão a gente depois pega um software, ele faz uma ruma de conta para a gente, e a gente não sabe que por trás disso está trabalhando com fatores energéticos e tal. Então é bom a gente entender esse comportamento, tá? E eu acho bem interessante fazer essa conta, tá? Do virtual, tá? Da comparação do cortante com um momento fletor. Era o que eu ia fazer na minha programação de hoje, era outro probleminha, e nesse probleminha eu ia mostrar para vocês essa conta, tá? Mas não tem problema não, já ajuda bastante. Pronto, esse aqui é para calcular o ΔB. Para calcular os outros é a mesma coisa, vai criar um estado virtual. O que é que vai mudar em cada caso? Cada caso vai ter um estado virtual desse aqui. Tá? Cada caso vai ter um estado virtual desse. Então, vou só construir o início de cada um deles. Né? Já o deslocamento no meio da viga, tá? É quase igual a isso. A diferença é que a carga agora unitária está aplicada no meio. 3 metros. É quase exatamente o mesmo problema. O comprimento aqui é 6. Essa carga unitária está no meio. E aí você vai de novo. Ter 2 trechos de momentos virtuais. E aí vai fazer a comparação entre eles. Para o deslocamento no ponto C, aí é mais tranquilo. Ó. Eu ia começar a fazer por ele, né? O ponto C. O que é que vai acontecer? A carga virtual ela está aplicada exatamente no mesmo canto que está aquela carga concentrada. Ela está aplicada agora aqui a 4 metros. Tá? É o ponto de aplicação, o ponto C, que é o ponto do meio, e aqui é o ponto C. Qual é a vantagem aqui? Ó? Quando você for fazer isso aqui, ó, essa comparação que eu estou mostrando para vocês, para o outro item, o M lá vai ser assim, ó, um vai estar aqui, daqui até aqui, e o outro daqui até aqui. Aí são só 2 parcelas de integral, em vez de ser 3. Mas ainda assim dá um trabalhinho, né? Depois disso aí é para as rotações. Aí para as rotações, ao invés de aplicar uma força, você vai aplicar um momento, né? Então, para a rotação, por exemplo. Esse era o 5, agora é o 5, eu acho. Θ no ponto B. Então, estado virtual, você vai aplicar um momento unitário aqui no ponto B, né? Você vai aplicar um momento unitário. Distante a 2 metros daqui. Como é que fica? Então, com momento unitário, aí você vai encontrar uma reação para cá e outra reação para cá.
esforço cortante é nulo. Aliás, esforço cortante é constante, né? E o momento fletor ele vai ser parecido com o esforço cortante dessa questão virtual aqui. Isso para o θ B. Aí para o θ do meio, é aplicar esse momento no meio, tá? E para o θ no ponto C, é aplicar esse momento no ponto C. Todos os momentos unitários. Eu diria que tem que dividir em 24 vezes, não é só 3 não. Arthur, no caso do momento só aplica o momento unitário. Quem pediu o aplicativo foi a Vitória, né? Tá. Mandei no grupo. Outra pergunta, pessoal, pode fazer. Por favor. Vocês não fazem a pergunta, eu vou só mostrar aqui como é a brincadeira, tá? Deixa eu só ver se eu consigo fazer rapidinho uma das equações aqui. Vou fazer aqui a 16,67 x menos 2,5. Eu vou escrever com a minha letra ruim, tá? Eu vou achar que ele funciona até com letra ruim. Integral de 0 a 2, né? Eu estou só enrolando enquanto vocês não perguntam nada. Eu vou fazer aqui. Professor, se o senhor quiser fazer a questão 8, era uma boa também. Se der para planejar o 9. Tá, vou já nela. Deixa eu só mostrar aqui o uso do aplicativo, tá? Tá bom, obrigada. Ó, esse aqui é meu caderno. Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu escrevi aquela primeira parte da integral, tá? Que é essa daqui. Essa parte aqui, ó. É o M1 e o M3, se eu não tiver pegado errado, tá? Aí eu escrevi, minha letra horrível, tá simétrico, né, para vocês, mas eu escrevi em português, tá? Aí você vem no aplicativo, aí ele abre a câmera, tipo assim, a câmera normal, um quadradinho. Aí você só vai aqui e tira a foto. Eu só vou ter que segurar o papel aqui, que o vento quer pegar as coisas. Aí o miserável lê. Ó, tem uma foto. Aí ele pega essa miséria que ele leu. E não me perguntem como. Ele pega e faz isso aqui, ó. Eu não fiz nada, ele está só calculando, sozinho. Aí ele botou lá a integral. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou até compartilhar isso aqui. Aí disse que deu um errinho aqui em alguma coisa, né? Dx, acho que está tudo bonitinho aqui. Ele veio com história para mim que não fez não, mas fez. Para mentir, fazer o professor mentir. Eles gostam de fazer isso, né? Em ao vivo.
Ele viajou legal agora, ele botou tudo errado. Só para fazer link. Provavelmente é a cor vermelha, porque eu inventei de escrever com vermelho. Mas o fato é que ele faz isso. Ele pega e baixa para ele, ó. Estão vendo aqui, ó. Ele reescreve a equação dentro e faz a solução. Por favor, alguém que tiver no Zap, manda o link aí para o Cláudio, por favor. Manda aí no chat da... Porque eu não estou com o WhatsApp web ligado aqui. Ligado, Daniel. Aí ele já dá a resposta final, né? Já dá a resposta do cálculo. Né? Integral. Pronto, quero chamar a atenção de outra coisa, tá? Em relação a esses cálculos, né? Essas parcelas que encontram-se embaixo das energias de deformação, ó, eu vou achurar agora aqui. Essa parcela e essa parcela e a outra lá, elas são rigidez, são as rigidezes do problema. Tem a rigidez da flexão, que é essa, né? É aí, rigidez da flexão. Tem a rigidez axial, que é essa, né? E essa aqui é a rigidez ao esforço cortante. E a última lá atrás, né, é a rigidez ao torque. Por que eu estou falando nisso, né? Em geral, quando você está dimensionando uma peça e acontece algum tipo de problema, é aqui onde você pode trabalhar. Né? Então, você dimensionou a peça e deu um deslocamento muito grande, né? Excessivo, né? No fundo, o que você está calculando aqui é um deslocamento, tá? Então, se você encontrar um deslocamento muito grande e excessivo, para que você diminuir o deslocamento, você basicamente tem dois caminhos a seguir, três, na verdade. Você vai alterar o carregamento, primeira opção, alterar o carregamento. Que aí você, diminuindo o carregamento, você diminui o deslocamento. Obviamente, em alguns casos, isso não é viável, porque se a sua estrutura está recebendo determinado carregamento, você não pode dizer, diminua o carregamento dela aí, assim, desliga um pouquinho do carregamento, não dá. A outra opção que você vai ter, a segunda, é trabalhar com o material, mudar. Tipo assim, se o meu E era tanto, eu vou botar agora um E mais de maior valor, né? De maior módulo. Ou seja, um material mais resistente. Também nem sempre é viável, você não pode trocar. Às vezes você não pode ter dois tipos de E na mesma estrutura. Não posso ter vários concretos, vamos assim dizer. Ou vários aços, né? Um aço melhor que o outro. Então, não é assim que funciona nem sempre. Em alguns casos, sim, tá? Só para deixar claro. Tem um problema específico lá, bem sensível lá que você estava resolvendo. Não, vou trocar aqui. Eu só encontrei problema aqui, vou trocar o material nessa posição aqui. E o último, obviamente, é o I. O I é a seção transversal, e é onde a gente mais trabalha, né? Na verdade, o dimensionamento, geralmente, de uma estrutura está muito ligado ao dimensionamento das seções transversais de uma estrutura. Então, é aí onde a gente pode trabalhar. Da mesma forma, aumentando as seções transversais ou diminuindo, dependendo do tipo de problema. Deixa eu só exportar isso aqui antes que eu perca, tá? Para vocês terem disponível. Eu acho que a essa altura vocês já começaram, né? A fazer isso aqui. Quem não começou, tá em tempo. Lousa. Alguma dúvida mais, pessoal? Fiquem à vontade aí. Perguntar, questionar, pode ser dessa. Foi a 8, né? Lembrei agora. Quem falou, nem lembro quem foi. Acho que foi a Vitória. Vamos lá para 8. Eu tenho ela aberta já aqui. Calcule o deslocamento horizontal e vertical do ponto C.
tendo em vista que a mesma possuía tanto e seção circular maciça de 5 centímetros. Perfeito. É uma treliça, né? A gente tem um carregamento externo. Deixa eu dar um print dela agora aqui, lá para dentro da outra lousa. Deixa eu tirar. Ah, foi o print errado, né? Windows Shift. Lembrei de outra coisa. Espero que eu não esqueça. Eu dei uma olhada aqui na lista e aí eu percebi que não tem nenhuma questão, mas às vezes, ó, eu posso perguntar, por exemplo, qual é a energia de deformação de... Principalmente em problemas como esse, tá? Eu podia ter perguntado qual é a energia de deformação do momento fletor. Então, a energia de deformação é aquela... A energia de deformação do momento fletor é essa parcela aqui, ó, do PCE. Aquela parcela do momento fletor, o MF, que é igual a integral de m ao quadrado sobre 2i. Então, essa é a parcela de energia de deformação do momento fletor. Pode ser perguntado, tá? Eventualmente. Ou a energia da formação do esforço cortante, ou a energia da formação do esforço normal. Então, pode ser perguntado isso aqui. Como a gente faz a conta? É só fazer esse produto entre os momentos, né? No caso aqui, para esse problema, se eu quiser saber a energia de deformação, é fazer o produto de M1 vezes N1, né? De 0 até 4, mais o produto de M2 vezes M2 de 4 até 6. Tá? Então, seria dividido em duas partes. Então, seria isso aqui, ó. Integral de 0 a 4, M1 ao quadrado, né? Ia tirar tudo, outra parte fora, 1 sobre 2 I, mais integral de 4 até 6 de M2 ao quadrado. dx, tá? Aqui é dx e aqui é dx. Então, isso aí seria possível, tá? Vou aproveitar só para continuar em relação a isso, ó. Só para a gente fazer umas continhas, que aqui dá para a gente fazer mais rápido, tá? E eu espero que o aplicativo funcione, tá? Se não funcionar, eu quero que alguém tenha a calculadora e faça a continha para a gente. Vamos calcular quanto seria a energia de deformação desse problema? Então, seria 1 sobre 2 aí, vou deixar tudo aqui guardado aqui na frente. A integral. Vou reescrever aqui o M1. Eu não vou nem fazer aí, vou fazer aqui no meu papel aqui, para ver se ele vai ficar 16 67x menos 2,5x ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Integral de 0 a 4 dx. Eu não vou nem fazer todo, eu vou fazer só o primeiro trecho, tá? Vou fazer só esse m1 ao quadrado. Vamos ver se o bicho pega aqui agora. Espero que ele não me faça raiva. Vamos lá. Por favor, capture. Você capturou o semestre passado. Você não precisa ficar com raiva de mim esse semestre. Pronto, agora ele fez bonito. Ó. Eu vou mentir, não fez não. Ele esqueceu minha vírgula aqui. Ó. Fazer umas vírgulas bem fortes agora. Olha o que ele fez. Ó. Fez 25 em vez de 2,5. Vamos tentar de novo aqui.
Tem as vírgulas agora bem ignorantes. Ele vai achar que é outra coisa, é só para fazer raiva. Vírgula bruta. Botão 3,5. Bem, o aplicativo às vezes funciona, tá? Hoje não está querendo funcionar comigo, não. Só para fazer raiva mesmo. Então, ó. Tocando aqui. Fica a integral de 16,67 x menos 2,5 x ao quadrado. Isso tudo ao quadrado dx. Mais a outra parcela lá. Então, quando a gente faz essa conta, a gente chega num valor de energia, tá? De energia de deformação do momento fletor. E aí, se a gente fizer a mesma conta para o esforço cortante, que aí vai ser algo parecido, né? Fs sobre 2EA, 2GA, na verdade. 2GA, aí vai ser a integral aqui, no caso, esforço cortante, desse trechinho aqui, que seria 16 menos 5x, tá? 16 menos 5x ao quadrado dx. Mais a outra parcela lá, que eu não fiz nem a conta, mais outra parcela lá. Então aqui a gente teria energia específica de deformação para o esforço cortante. É aqui onde a gente percebe o quanto a energia do momento fletor é muito mais importante que a do esforço cortante. É aqui. O que acontece? A rigidez, a flexão, ela é muitas vezes menor que a rigidez axial. Ou seja, a possibilidade da minha peça deformar por flexão é muito maior do que a possibilidade dela deformar por cisalhamento. Consequentemente, a influência da energia dela é muito menor do esforço cortante, né? Deixa eu ver se ele vai pegar hoje. Como ele não está pegando nada, está com muita raiva de mim. Mas se ele pega aqui 0 a 4. Vou tentar. Medidas desesperadas, tá? E se alguém tiver feito a conta, pode me passar a resposta. A experiência diz que ele não pega, tá? Na luz eletrônica. Deve ter alguma coisa a ver com frequência. Eu boto aqui, ele até lê bonitinho, mas ele nunca fez essa conta com vontade. Só falta ele fazer hoje para me fazer mentira, não é? Ele vai com essa história. Não é sensível para ler, né? Então, vamos lá agora para a treliça. Pronto, então no caso da treliça, é muito semelhante com o que a gente já fez. Eu tenho já isso aqui que é o nosso estado real de carregamento. Isso aqui é o nosso estado real. Ou seja, tudo isso aqui vai gerar para a gente os N's. Não tio, né? Os N's reais. E aí, o que é que eu estou pedindo nessa questão? Calcular o deslocamento horizontal e também o vertical do ponto C. O ponto C é esse aqui, ó. Então, para calcular esse deslocamento vertical e horizontal no ponto C, o que é que eu tenho que fazer? Criar uma estrutura virtual, né? Criar aqui abaixo. Com as mesmas condições dessa, né? As mesmas condições da primeira. Vou tentar reproduzir melhor. Com as mesmas condições da primeira, só que o carregamento externo sobre ela é, primeiro, uma força unitária aqui, para calcular o deslocamento vertical,
e repete, né? As condições de contorno são as mesmas, então apoio no ponto A, apoio no ponto B, ponto E, né? Então, com essa carga aqui, eu vou poder calcular quanto é o deslocamento vertical do ponto C. Como ele vai ficar, né? Do mesmo jeito, integral de toda aquela conversaiada lá. Só que o que acontece? Não é uma treliça? Se é uma treliça, então eu já sei de cara que se as cargas estão fora, estão todas nos nós, e é o caso, não há momento fletor, não há esforço de torção e não há esforço cortante. Então vai ficar restrito a integral ao longo de todo o domínio do problema de n til sobre EA dx. No caso é d, x é local, né? Todas as bases. O que acontece? Dentro de cada barra da treliça, o valor dos esforços normais não se alteram. Então, para todas as, assim, não que elas não tenham valores diferentes. Então, cada barra da treliça tem um normal diferente. Então, tudo isso pode sair do campo de integral e vir apenas um campo de somatório. Então, vai ficar uma coisa assim, somatório dos produtos n real, n virtual, n real, vezes o comprimento sobre os reais. Ok? O que é que eu tenho que fazer? Resolver isso aqui. Resolver isso aqui é dizer o quê? Quais são os esforços em cada uma das barras. Quantas barras a gente tem nesse caso? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho que saber quais são os N reais para as 12 barras. Obviamente, vocês não vão fazer essa conta na mão, né? Vocês vão fazer isso aqui, jogar no F2, encontrar, ou qualquer outro programa, lógico, né? Encontrar quais são os esforços normais em cada uma das barras. A barra B, a barra H e por aí vai. Professor, no caso aí, então, quer dizer que eu posso replicar esse desenho todo no F2 e pegar as informações para só aí eu aplicar a fórmula de mol para não precisar fazer do zero, ou como seria que seria? Sim, não vai fazer essa transição na mão, não, pelo amor de Deus. Não, vocês não Ixi, eu já tava ficando desanimado já. termina o curso e vocês não fazem, né? Inclusive, aqui atrás, se vocês quiserem fazer todas as contas, né, também pode fazer todas as contas Ah, entendi. no F2, tá? Eu estou falando aqui quem está resolvendo na mão, mas se você quiser ter feito todos os diagramas aqui no F2, tem problema não. O que não vai ajudar muito em algumas partes é a questão de, no caso das vigas, né, que você precisa da equação para integrar, né? E aqui você não tem equação, né? No F2. Mas Sim, entendi. no caso de treliça, que você já tem a resposta, né? Então, não tem nem o que falar, não. Você vai usar, aí você vai calcular todos os valores dos N reais. Depois, para esse aqui, você vai fazer todos os valores dos N's virtuais. São 12 barras de novo, né? 12 barras. Aí você só vai fazer o produto entre elas, né? Então, essa aqui é a somatória ir variando de 1 até 12. E esse aqui é o IA. I1 e 2. Ok? Deu para entender? Sim, sim. Calcula, Weller. Calcula sim. Calcula o deslocamento. Inclusive, vocês vão encontrar a resposta aqui e vai ter que bater com a DEF2. Vamos ver assim, vocês vão calcular na mão, né, com energia, e vamos ver se ela bate com a F2. Por que que bate? Por que que não bate? Vai ser os primeiros questionamentos que vocês vão fazer. Professor, como é que faz no F2? Onde é essa opção aí? Mas só que vocês não vão perguntar. Vamos lá? Porque eu não sei onde é, não. Vamos aprender hoje, então. Vamos lá fazer? Vocês estão demorando a perguntar. Vocês foram a turma das provas do F2, rapaz. Pronto, vamos pegar essa daqui, tá? Que a gente fez. Ou fez não, começou, né? Vocês vão terminar. Eu sei que dá uma sensação, poxa, a gente tá distante e tal, mas
com relação a esses exercícios, quando era em sala de aula normal, pessoal, era bem parecido com quem está vendo. Começava e nem sempre dá para terminar tudo, não, né? Aliás, quase nunca, né? Vocês já abriram a apostila da disciplina que tem no site, no Drive? Chegaram a olhar com curiosidade e tal? Olhem lá, pessoal. Olhem com carinho. Talvez tenha coisa que ajudem lá. E podem contribuir, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui rapidinho. Deixa eu só puxar para cá. Quem nunca viu o F2, depois dá uma fala comigo no particular e no privado, que a gente também troca uma ideia. Então, eu vou criar aqui, tá? 0, 0. Isso aqui vocês já estão cansados. 0, 2, 4 e 6. Deixa eu criar as barrinhas. Daqui até aqui. Pronto, vamos criar o material, tá? Se vocês forem ver, geralmente os dados que eu uso já são mesmo do F2, tá? Então, de aço. Ó, é o mesmo, tá? É o 205. E vou aplicar para toda a estrutura. Agora, a seção transversal, obviamente, não, né? Retangular, reto. Retangular. E no caso era de quanto essa da gente trabalhou? É 12 por 65. Bem usual, né? Para fazer o contrário. 12 por 65. Em milímetro, então, vezes 10, tá? Vou aplicar em toda a estrutura. Apoios. Duplo. Simples. Poxa vida, agora carregamento distribuído. De 5. Selecionar aqui os trechos. E criar o concentrado. Também de 5, né? É de 5 também? É, pessoal? É. Sim. Beleza. Porque eu não estou vendo aqui atrás aí. 5. Ok? Tá tudo ok aqui? Acho que sim. Deixa eu salvar para ficar para vocês. Salvar como? Pessoal, me lembrem sempre de eu salvar louros. Hoje de manhã eu esqueci na turma de mecânica 1. Tem que salvar, senão o bicho pega. Não é lousa que a gente está salvando. Tem aquela arquivo DevTool. Aula. Usou DevTool na outra aula? Nem lembro. Ah, usou, né? Não, usou pouca coisa. Usou rapidinho, né? Não fez tudo, mas mostrei só para começar a fazer as contas. Pronto, aí aqui, ó. Isso aqui vocês já sabem, se fosse normal, cortante, momento fletor, foi o que a gente estava fazendo lá. Ó, a desvantagem daqui é que ele não dá equação. Se ele desse equação, era maravilha, mas não dá não. A equação a gente tem que fazer na mão mesmo. Se vocês olharem aqui, ó, essa última parte aqui é Deformed Configuration, do lado do momento fletor. Ele vai mostrar a peça deformada, tá vendo? Que bonito. Essa é a deformação. Você diz, vixe Maria, a bicha tá torta assim, aqui tá 100 vezes, tá? Deixa eu colocar uma vez, aí vocês vão ver que ela tá flat, tá? Aqui é só exagero pra gente enxergar, tá? 100 vezes ou 1000 vezes, é só pra gente ver, né, em escala. Não se assuste não e tal. Às vezes tá errado, tá? Pode ser que esteja, mas em geral... Essa aqui é a deformada da estrutura. Eu quero saber quanto aquele ponto deslocou, professor, pelo amor de Deus. Aí você clica aqui, ó. Eu não criei esse pontinho aqui, que é o ponto B. Você clica com o botão direito nele, ó. Aí ele vai dizer aqui do lado, ó. Tá vendo? Ele dá o displacement dy, ou seja, ele deslocou para baixo 4 milímetros, 4,63 milímetros. E ele dá também aquele outro item que estava sendo pedido, né? Qual era a rotação nesse ponto. Ele dá aqui, ó, é SRZ, ou seja, a rotação em torno de Z. No caso aqui foi de menos 1,41 vezes 10 a menos 3 radianos. Ele dá em radianos essa rotação. É bem baixinha, né?
Aí, se você quer saber esse outro, é a mesma coisa, né? Pá, clica aqui. Aí ele dá 4 tanto, o valor da rotação é positivo nesse caso, né? Que ela rotaciona agora no sentido horário, no outro no sentido anti-horário, o sinal, né? Os DY são negativos porque estão apontando para Y menos, ou seja, para baixo. E falta só o do meio, né? A do meio, como eu não criei o ponto, então você vai ter que ir procurando aqui, caçando, né? Vai caçando, aí caça um pouquinho para cá, para lá. Aí se você vai olhar aqui em cima, vai chegar um momento que você vai encontrar o meio, tá? Mas eu podia ter criado o ponto também. Se eu tivesse criado o ponto, era só clicar lá, tá? Eu não criei de abestalhado. Né? Opa, tá quase. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Chega uma hora que você pega. Pronto, peguei. Não, 0,99. Tá sendo 1 aqui, ó, nesse pontinho. Mas tá 0,99. É quase isso. Vamos criar o ponto, né? Ficar sofrendo. Criar um ponto aqui. No meio que é 3, né? Aí resolve todos os nossos problemas. Você clica aqui no meio, ele vai dar deslocamento do meio da estrutura. Que observe que não é o máximo, tá? Se você for ver, aí se você clicar na estrutura, ela diz qual é o máximo daqui. Ó. O deslocamento máximo é 5,39, que é 5,40. Ele fica na posição 0,05. Isso aqui é um pouquinho para cá. Então, deformações no F2, deslocamentos, é nessa abazinha aqui ao lado, tá? Não sei se as versões mais novas se mudam um pouquinho, tá? Foi, valeu, Haná. Eu tava com preguiça, mas aí agora eu vi que sua mensagem eu só vi agora, mas é mais rápido criar o ponto mesmo. É porque eu sou velho e teimoso, aí teimoso gosta de teimar. Fica teimando até. Ok? Então, aí, tipo assim, para aquele probleminha lá da treliça, algo muito semelhante, né? Você cria a treliça, cria o... Agora, professor, eu queria ter resolvido o virtual aqui. Poderia ter resolvido? Pode. Você vai aqui. O problema do F2 não tem carga virtual. Você vai ter que criar uma real. Né? Mas só que você faz uma real unitária. Tá? Faz as comparações. Né? Mas no caso, se você criar um virtual, não faz sentido você ver os deslocamentos. Porque os deslocamentos virtuais para a gente não tem interesse. Só interessa para a gente os carregamentos. Aí voltando aqui, né? Fizemos, aliás, em tese, vocês vão lá, fazem a treliça real, calcula todo. É até bom, não é bom nem resolver você faz uma tabelinha, tá? É interessante fazer uma tabelinha. Faz assim, ó. Não é porque eu fazia isso. Ó. Cria uma tabela. Aí você vai fazer aqui. Primeiro índice, que é o I, né? Variando de 1 até 12. Aí você bota aqui, ó. Esforço virtual, esforço real, e eles fazem o comprimento. Esforço real, esforço virtual e comprimento. Aí, por exemplo, qual é o 1? Digamos que seja AH. Então você vai colocar AH. Aí qual é o tamanho do comprimento AH? Você vai fazer essa continha aí. 2,5 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, raiz quadrada disso. Você vai ter esse comprimento. Aí você bota o comprimento aqui. L de AH. Coloca o valor virtual que você encontrou lá, sei lá, 1. Coloca o valor real que você achou lá, sei lá, 15, 10 quilonewtons. Aqui não tem unidade, aqui tem. Tá? Toma cuidado com isso. Aí você preenche essa tabelinha, faz o produtório, né, das linhas. Você faz o produtório aqui. Tá? É o produto desse, vezes esse, vezes esse, produto. E no final você soma todos esses produtórios. Soma todas essas parcelinhas. Produto. Ficou claro, pessoal, isso aqui? Essa tabela, se quiserem, faça a tabela bem mais com calma, devagarzinho. Estou só dando ideia, né? Produto. N, NI, NI,
NTIL, NI, LI. Aí você seta esse valor aqui, tá? Quando tiver todos os produtinhos, aí você soma todas as parcelinhas, de 1 até 12. Somando tudo aqui, né? Você tem essa parte daqui de cima. Pega tudo isso e divide por EA. Tá? O E é dado, o A também é dado, né? A área da seção transversal. Não diretamente, no caso, na seção maciça de raio 5. Então, vai ser 210 gigapascal vezes 0,05 ao quadrado. Foi o raio que deu ou foi a... Foi o raio. 0,05 πr ao quadrado. Vezes π. A parcelinha aqui. Cuidado com essa unidade giga e com a unidade quilo do problema. Geralmente você tem que compatibilizar, tá? Ou você leva tudo para Newton, ou já leva tudo para kilonewton. Porque pode dar um errinho. Vocês vão fazendo contas e vão, deu errado. Não deu o que deu errado. Que tá a unidade está um pouquinho errada. Tá? Deu valor, mas não deu assim, deu o mesmo número, mas deu 100 vezes maior, ou 1000 vezes maior, ou 1000 vezes menor. É a unidade, geralmente. Ei, Raimundo, onde você aplicou a carga unitária aí no virtual? Pronto, eu apliquei aqui, ó. Mas é obrigatoriamente aí, É porque eu estou fazendo um dos dois pedidos, né? Aham, tá. É para o deslocamento vertical. Aí você vai repetir a mesma coisa, né? Repete Ctrl C, Ctrl V, tudo isso para o deslocamento horizontal. Aí no caso vai ser o mesmo problema e tal, só que a carga unitária agora está aqui, ó. Nesse sentido aqui e a unitária. Aí você vai encontrar o deslocamento horizontal. Isso aqui é questão de prova de um século atrás, tá, pessoal? De um século atrás. Essas listas, a maioria delas eram questões de prova, foram retiradas de prova. Aqui foi... Essa aqui provavelmente é uma brincadeira, porque o que acontece? Quando é essa carga aqui, provavelmente só vai ter esforços em 2 barras. Aí a conta é bem rapidinha. Essa aqui era que dava para fazer. Uma carga está aqui nesse ponto, né? Aí só vai ter esforços no ponto, nessa posição aqui. Ó. Só essas 2 barras vão ter esforço. AB e CD. E BC. Todas as demais estão nulas, o virtual. Quando todas estão nulas no virtual, só vai ter contribuição delas. Por aí. É que assim, não é só para assustar, é possível e impossível. Tipo assim, eu lembro que nessa época eu fazia provas, era só nos sábados e tal, e eram provas geralmente com 5 questões. Aí essa é uma das questões que eu dizia assim, não, quem fizer a segunda parte já ganha a parte. Aí dá para fazer rapidinho. A parte A aqui é quase impossível. A parte B é deslocamento vertical, aí não dá para fazer. Não sem ajuda, né? Sem ajuda computacional. O que mais? E aí, pessoal? Dúvidas, observações? Ficou claro isso aqui? Esse produtório, esse somatório? Dá para fazer? Vamos aqui. Eu peço tudo de novo. Se vocês não perguntam, eu vou andando aqui. Então, vou ver se eu faço aqui mais um. Vou ver se essa aqui dá para fazer tranquilo. 0. Mais 0 e 2,5, né? 2,5.
Eu não entendo porque o F2 não aceita digitar vírgula aqui no tecladinho. É só para me fazer raiva também, né? O F2 também tem raiva de mim. Todo mundo tá com raiva de mim. 7,5. 10. Aí 10 e 7,5, né? 7,5 e 2,5. Aí 5 e 2,5. E 2,5 e 2,5. Pronto. Agora eu vou criar aqui essas barrinhas. Eu quero fazer isso aqui, que aí tem que conversar algumas coisas, né, sobre as respostas. Tô achando meio torto, é só viajando. Aí, se tiverem outra dúvida, podem perguntar, tá? Eu vou só fazendo aqui pra gente ir ganhando tempo, tá? Vou criar aqui, tá? O material dessa estrutura, eu acho que é o mesmo, né? Não, 210, tá? Vou criar um novo aqui. A lista vai continuar para ser entregue domingo? Eu lembro que tem uma coisa que a gente vai conversar na aula, acho que é sobre isso, né? Não sei nem se... Acho que foi o Fernando que sugeriu, né, no grupo. Foi, que ele sugeriu que ficasse tipo, da para depois, porque quinta-feira. como a aula é na sexta, aí fica a gente tirar as dúvidas. É melhor, professor. Não, assim, eu sou... Por mim não tem problema, a gente só tem que conversar, como eu falei no grupo, né? Vamos discutir juntos, né, para ver qual é a melhor alternativa, né? Por mim não tem problema não. Se vocês acharem conveniente, para mim também não é nenhum tipo de empecilho não. Nota aqui vai ser 210 GB, tá? Selecionar tudo e vou mandar aplicar. Aí só me cobrem, tá? É sempre necessário. Vocês estão no segundo semestre, sabe, né? Me lembrem de eu alterar, porque senão chega o dia, professor, ainda você não alterou. Porque eu não estou com o cigar agora aberto. Mas quando eu entro no cigar, eu altero. Mas aqui minha lembrança some, às vezes aí eu não altero. Aí a gente fica para quinta-feira, isso é como se nossas semanas terminassem na quinta, não é uma coisa assim? Aí vai fazer o efeito cascata para todos os demais, né? Tranquilo, para mim tá tranquilo. Outro aviso, pronto, lembrei do segundo aviso, foi bom você ter falado. Lembrem de segunda-feira tem o questionário, tá? O primeiro dos questionários. No CIGA, não deixe de fazer, por favor. Pode fazer desde da meia-noite, né, da 0h até as 23h59. Por favor, não deixem de fazer. Quem nunca fez questionário, aproveita o questionário teste, né? Eu vi que muita gente respondeu, mas inclusive o pessoal que já tinha feito semestre passado, aí vocês nem tinha piada, né, para vocês, porque vocês já fizeram esse questionário. Acredito que já fizeram, né? Todo semestre eu coloco, né? A gente tá acertando minha idade já. Mas quem disser que eu tenho 50 anos aí, sai no bufete. Se bem que vocês não estão mais me vendo, né? Então talvez acho que eu seja velho de verdade. Então vou dar um desconto, Pronto, vou criar agora aqui a seção, tá? É uma seção que eu falei que era circular maciça, né? Círculo circular. E de raio 5 centímetros, né? Como ele entra de diâmetro, então eu vou botar 100, né? 10, né? 10 milímetros, não, 100 milímetros, que é 5 centímetros, que é 50 milímetros de raio, 5 centímetros. É isso? Acho que sim. Selecionar tudo, mandar aplicar. Então assim, vou criar só o virtual aqui, depois vocês fazem os reais, tá? Vou criar o primeiro virtual, uma forcinha
Vou criar só uma vez, virtual. Aí a gente troca. Primeiro eu vou colocar na direção Y. 1. Eu vou provocar vocês. Eu posso colocar virtual assim? Poderia? Eu acho que pode. O que é que vai acontecer? Acho que a deformação ia para cima. É. Em tese é só isso. Ele vai jogar para cima. Tá? E, obviamente, ele vai trocar todos os sinais dos esforços. Né? Então, vou mostrar aqui o que acontece. Esforço não. É aula. Estreliça. Ó, todos os esforços estão aqui, ó. Dei uma focada só aqui da esquerda, ó, 0,7 positivo, tá? Uma tração de 0,7. E esse aqui que é 0,5, né, de compressão. Vamos trocar, só para ver o que vai acontecer com elas duas, ó. Vou trocar, vou botar menos. Ele vai trocar o sinal de todo mundo, né? É para trocar, pelo menos, tá? Vou de novo, diagrama de esforço normal. Ó, aqui que era 7 de tração, virou 7 de compressão. E aqui embaixo, que era 5 de compressão, virou 5 de tração. Ele troca os sinais de tudo. Né? Obviamente, se trocar todos os sinais, né? Se eu troco o sinal de toda uma coluna dessa aqui, na verdade, eu estou trocando o sinal da resposta final. Né? Então, eu estou trocando o sinal do deslocamento. Tem problema? Nenhum. Nenhum. É a mesma coisa que se eu tivesse feito esse problema aqui, ao invés de criar essa carga unitária para cima, para baixo, eu tivesse criado para cima. O que é que aconteceria? Ia trocar o sinal do momento setor virtual, consequentemente ia trocar o sinal da deformação lá na frente, tá bom? Só isso que eu quero chamar a atenção. É importante também. Pronto, então aqui eu não fiz o problema todo não, tá, pessoal? Eu só fiz aqui a parte virtual, tá? Então, tem que pegar todas essas parcelinhas aqui e guardar na tabelinha, tá? Mas se você não quiser, para ficar mais bonitinho de ver, você pega e bota aqui no 0, ó, que aí vai ficar só os valores, ó. 0,7, 0,5, 0,1. Se quiser mais unidades para ficar mais preciso, você vem aqui e aumenta a quantidade de unidades da força, tá? Para 3 casas, por exemplo. Tá? Dá um OK. Ah, é 0,76, 0,76. Beleza? Aí agora, ó. Que era o que era possível, né? Se eu trocar agora, botar 1 aqui e zerar aqui, ó. Essa aqui é o que era possível de ser feita na aula, né? Só ia ter esforço nessa daqui, ó. As duas estavam sob uma tração de uma unidade, tá? É como se fosse uma barra sob tração. Aí eu queria saber quanto é que aquela peça ia deformar. Dava para resolver, inclusive, por resistência dos materiais diretos. Não é para fazer nenhum tipo de aplicação de conceito de energia. É uma barra com 5 metros de comprimento tracionada. Pronto, aí para resolver aqui, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu zerar esse aqui agora, para não ficar bagunçado. Vocês vão criar o carregamento real, né? Deixa eu melhorar o zoom aqui. Pronto. Eu vou deixar salvo para vocês. Criar agora aqui as forças reais. Então, menos 7. Aqui. Menos 5. E aqui vai ter outra de 2/10, né? 2, não, 10/2. Opa, vou aplicar. 2,10, tá certinho, tá? Tanto faz, viu, pessoal, essa representação aqui da esquerda quanto da direita, é a mesma coisa. O sentido dela está igual, né? É o que vale. E aí você tem aqui os diagramas de esforços normais. Observe se está vendo isso, ó. Se isso acontecer, ó, você tem um resíduozinho de cortante, resíduozinho de momento, mais que seja pequeno, mas tem um resíduo, tá?
Então, nesse caso, é bem conveniente que você pegue todos os nós para diminuir esse erro, tá? Todos esses nós, inclusive os dos apoios, e aplique eles como rótulas. Aí é provável que esse problema deixe de existir, ou seja, não tem mais momento, não tem mais cortante, só tem esforço normal. Eles estão aqui, ó, bonitinhos. Aí você vai fazer o produto entre esses normais e os virtuais. E os comprimentos das barras. Os comprimentos, se você clicar aqui, eu acho que ele diz, ó. Ele diz em algum canto aqui. Se você clicar aqui, acho que ele diz, ó, 3.45, 2,5, né? Essa aqui é 2,5. Ele tem os comprimentos guardados aqui, ó. Você clicar com o botão direito no membro, né? Que você quer saber. Tem todas as informações dele. Ok? Tem outro aviso, tá, pessoal? Teve a questão da data, né? Para ficar nas quintas-feiras, a partir de agora, desde o início, né? Só que a gente está mudando agora. Teve a questão da... Eu avisei, né, do questionário, vocês não deixem de fazer na segunda-feira, acho que é dia 15, tá? Pega um horário que você tenha mais tranquilidade. Acho que são 5 questões objetivas, bem tranquilo, tá? Das primeiras aulas do YouTube. São questões teóricas. E se tiver uma questão discursiva, pessoal, não precisa fazer redação. Seja bem sucinto, tipo assim. O que é isso? Escreve, acabou. Eu gosto só de uma oração, o mais simples possível. E use as suas palavras, tá? Se 2 pessoas tiverem as mesmas palavras, eu vou achar bem estranho. O que mais? Outro aviso. Pedido da professora Josicleide, tá? Não sei se vocês estão sabendo, tem um evento relativo a reuso de águas. Deixa eu ver ele aqui. Que esse evento... Vou mandar aqui o link para vocês. Encaminhar para Estruturas 2. Mandei para vocês aqui. Vou mandar aqui no chat, porque tem o Rafael, né? Que o Cláudio que não tem acesso. Só um minutinho, Cláudio. Se ainda estiver aí. Ok. Mas, Eu assim, quero conversar com você depois, viu, Cláudio? Se você puder ficar no final da aula, trocar uma ideia rapidinho também. tudo bem. Se você puder. Se não puder, depois você fala comigo no Instagram que a gente conversa mais. Eu queria ter conversado com você no Instagram, mas não deu certo. Eu acabei deixando para... Lembrei só agora. Tudo bem. Pronto, pessoal. Esse evento aqui, ó. Tô mandando para vocês. Mandei no grupo, tô mandando aqui também. Chat. É o evento... Workshop Internacional de Uso Racional de Água. As inscrições se encerram hoje, então se você não se inscreveu, se inscreva. Esse sitezinho que eu mandei é só a forma de inscrição, né, que é via SIGA-A. Está mostrando rapidinho como funciona, né, a inscrição. Acho que vocês já devem ter se inscrito em algum evento na UFES, então segue aqueles parâmetros. É um evento muito interessante, aproveitem. Eu gosto de dizer que nesses eventos, às vezes a gente despreza e tal, mas pode ser que num desses eventos tenha as informações que vão mudar a vida de vocês, no sentido, achei o que eu quero fazer quando eu crescer, achei a profissão que eu quero, ou descobri que eu não quero. Então, esse momento que vocês estão agora é muito importante. Tá? Como está todo mundo em casa mesmo, não tem como sair, não é para sair, aproveitem para se qualificar, tá? Um pouquinho. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma outra dúvida, podem fazer. Senão... Raimundo, sobre o PBL, como é que vai ficar os grupos? Saíram 2 pessoas também, foi?
Pois é, boa pergunta. Deixa eu abrir aqui a turma de vocês. Deixa eu rememorar as mensagens aqui, tá? Teve os grupos, a gente tá com duas situações, né, para resolver, né? A primeira é realmente isso, né? Teve um grupo que ficou desfalcado, que é o grupo 2, né? Ctrl C, Ctrl V. Estou só encaminhando de novo no grupo e vou encaminhar aqui também no chat. E aí, era sobre isso que eu queria conversar com você, Cláudio. Você já teve contato com alguém do teu grupo, Cláudio? Era essa dúvida que eu ia fazer. Peço desculpa perguntar em particular, mas... Eu tive contato com o Manuel, mas ele tá no grupo 3, parece, agora. Pronto, certo. Pronto. Porque, assim, um dos critérios que a gente criou na semana passada foi o que eu falei, pessoal, não vamos deixar um grupo sozinho no final, né? Que acabou ia acontecendo, não sei se vocês perceberam, né? Só que a gente adaptou, a gente deixou de existir o grupo 5 e eu fui pegando os alunos que ainda não estavam alocados e fomos alocando, né? Só que eu cometi uma falha gritante, que está aqui de novo, né? Que eu coloquei no grupo 3 o monitor da disciplina, né? Porque eu fui procurando quem está sem grupo, quem está sem grupo. Aí eu peguei o Felipe de forma errada, né? De forma equivocada. Então eu ia pedir para o Marcelo, ou você, ou eventualmente o Pedro Igor, migrar para o grupo 3, né? Acho que eu perguntei isso no grupo, não foi, pessoal? Então, eu acredito que não houve resposta. Só que aí a situação mudou, porque o que acontece? O grupo 2, que é o grupo do Átila, do Rodolfo e do Matheus, vocês estão aí? O Átila, o Rodolfo e o Matheus? Um dos três está aí? Sim. Pronto, o Rodrigo está aí, né? Que é o Rodrigo Rodolfo. O que aconteceu? A Jéssica e a Flávia, elas saíram da turma, né? Que eram parte do grupo de vocês. Eu conversei com elas depois, né? Deram seus motivos, né, que não vem ao caso agora. Então o grupo de vocês ficou ainda menor, né? Então a minha sugestão, Cláudio, é que se você não achar ruim, obviamente, e se os seus colegas também não acharem ruim, você migrar para o grupo 2. Teria algum problema, Cláudio? E teria algum problema? Para mim não tinha nenhum problema não, professor. Se eles aceitarem, eu posso ir. E aí, Rodolfo? Seria bom. Porque a gente diminui o desequilíbrio, né, em relação à quantidade. Ok? Porque essa falha aqui fui eu que cometi, né? Peço escusas aí e a todos, né, do grupo, dos grupos, né, que se envolveram. E o grupo 3, né, vai ficar com 4, né, continua com 4. Ou foi o Pedro que foi para o grupo 3, eu não lembro, isso aí eu também não lembro o que aconteceu. O Pedro está aí? Acho que não, o Pedro não está, né? Bom, então vamos só deixar fino isso, né? O Cláudio vai para o grupo 2, né, oficialmente. E o grupo 3, o monitor não está no grupo 3, né? Basicamente, deixa eu só corrigir aqui agora. Obrigado, Atla, pela ajuda aí. Deixa eu só migrar o Cláudio. Pronto, aí é interessante, Cláudio, você falar com o Rodolfo aí, né? Trocar informações, como vocês se comunicam. Eu acho que provavelmente pelo Instagram ou por outra forma que vocês acharem conveniente. E o Atla também. Tá? E se precisa, eu faço esse intercâmbio, tá? É só vocês me falarem. Sim, eu vou mandar um e-mail para eles. Pronto, perfeito. Cláudio, mandei o link aí no chat para entrar no grupo. Tá bom. Pronto, acho que a gente fica assim, né? Grupo 1 tá ok, né? É o grupo das meninas com Daniel e Ercílio. Grupo 2, o Cláudio, Rodolfo, Matheus e o Atla. Cláudio, você é de Angicos ou é daqui de Mossoró? Ou de Patos Ferros?
Ou de Caraúbas? Eu sou de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, perfeito. Perfeito. Professor, Oi. esse Ilho tá no grupo do WhatsApp? Tá sim, tá no grupo do Porque WhatsApp. eu não encontrei o contato dele lá. E ele Pronto, tá eu no vou nosso passar para grupo. você, então. Tá, Mas ok, ele tá assim, ele inclusive falou, quando as meninas saíram, eu lembro que ele falou, porque quando as meninas saíram no grupo, eu botei uma carinha de tristeza, não sei se você lembra disso, né? Tem essa carinhazinha. Eu quis dizer tristeza, não sei se eu sei me expressar bem com esses memezinhos, essas coisinhas. Aí ele botou um kkk embaixo, tá aqui. O Ercílio tá assim. Então você pode. Eu vou marcar ele. Eu vou mandar o contato dele para você agora. Quem falou foi a Haná, não foi? Que eu não tô nem olhando aqui. Falou. Desse. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Pronto, consegui. Foi a Haná que falou? Foi, professor, fui eu. Eu tô falando seu nome certo. Não, é Hanna mesmo, mas Hanna, eu não consigo, Hanna, me desculpe. da forma que você quiser chamar, dá certo. Você me perdoa. Não consigo. Perdoa. Não é perseguição, eu prometo. Pronto, pessoal, então é isso. Os grupos acho que ficam assim. Qualquer problema que a gente tiver, a gente vai ordenando, tá bom? E vocês podem ir me informando. Sobre os líderes, né? Tem um grupo que só tem os líderes, né? Eu sugiro que os líderes conversem muito com quem não está no grupo dos líderes, para dizer assim, ó, o professor já falou isso. Não, o professor não, o cliente já falou isso, já falou aquilo. Tá? E podem sempre perguntando, tá? Se eu não responder a pergunta, podem insistir, professor, ainda não está claro. O professor não, cliente, isso não está claro. Eu estou meio confuso ser duas pessoas, tá? Só para deixar claro. É assim, tentem fazer o melhor possível, tá? O trabalho é para ser, nesse caso, é para ser um pouco mais divertido, tá? É para ser divertido no sentido de sem grandes pesos em relação a tem que aprender e passar na disciplina. Isso aí é mais para se desafiar e crescer. O PBL é para ser legal. Eu sempre digo, o PBL é para ser legal. Estressa, porque trabalha. Você está fazendo um negócio, tal, quer fazer sempre melhor. Tem prazos e tal, mas é para ser também interessante, tá? Não é para ser só penoso, não. Deixa a parte penosa para essa parte teórica e tal, esses cálculos. Isso aqui já é penoso o suficiente. Não é para ser legal. Acho que é isso, pessoal, por hoje. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, mas ainda continuo com vocês.